Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical da nossa igreja. É bom estar com você nesse momento e nós gostaríamos de iniciar falando de uma ferramenta que nós temos disponível e que pode muito nos ajudar e ajudar a nossa igreja. Aí, no seu lado, no seu canto direito, você tem um QR Code. Você pode abrir a câmera do seu telefone, apontar a câmera para esse código, para esse QR Code, e fazer a partir dali a sua oferta. Parte do nosso culto tem um momento de adoração e nós o fazemos com as nossas ofertas. Então, eu gostaria de encorajar você nesse momento a abençoar a nossa igreja, a fazer a sua contribuição, contribuindo assim para a obra do Senhor. É só abrir a câmera do seu telefone, apontar a câmera, clicar na opção que vai aparecer e a partir dali fazer a sua oferta, a partir dos seus aplicativos, do seu banco, tá? Nós oramos a Deus pela sua vida, pedindo que Deus te abençoe, recompense você pela sua voluntariedade em abençoar esta obra. Vou passar aqui para o pastor Eliseu, para dar continuidade à nossa EBD. Irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. Mais uma vez estamos aqui. Estaremos hoje fazendo uso da lição de número 4, de 26 de julho de 2020, que tem como título A Construção do Templo Enfrentou Oposição. E hoje o nosso preleitor da manhã desse dia é o nosso irmão Moisés, né? Que Deus abençoe você. É uma honra muito grande tê-lo aqui conosco, né? É um exímio estudioso da palavra do Senhor, da aula ali para os jovens, e diga-se de passagem, muito bem avaliado e querido pelos jovens, né? E eu quero dizer a vocês que está ao alcance de nossa voz também, nos assistindo na manhã desse dia, que abram a sua Bíblia, que se encontra também no livro de Neemias, é verdade, texto áureo, e Esdras, tá? Que vai estar na leitura bíblica em classe. Eu vou ler aqui o tema: a construção do templo enfrentou oposição. Texto áureo. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Interessante. Se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Leitura bíblica em classe, irmãos, acompanhem conosco, se encontra no livro de Esdras, capítulo 4, versículos 7, 9, 11, 13, 15, 16, 21 e 24. E, nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitredate, Tabel e outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e os outros da sua companhia, dinaitas, e afarsaquitas, tarpelitas, afarsitas, arquevitais, babilônios, susanquitas, deavitas, elamitas. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens daquém do rio, em tal templo. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém e edificaram aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Para que se busque no livro das crônicas de teus pais, então acharás no livro das crônicas e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Versículo 16.
Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terá expulsão alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Senhor Deus Pai, uma vez mais estamos reunidos na Escola Bíblica Dominical, aqui na manhã deste dia, Senhor, para aprender a Tua palavra. Por isso, agradecemos ao Senhor pela vida de cada um dos seus filhos que estão nos assistindo no dia de hoje, Pai. Pela vida do Moisés, que estará, Senhor, assim, trazendo a lição para nós, do seu coração para os nossos corações. Toma a vida dele nas Tuas mãos. Vitaliza as suas faculdades mentais, Pai. E fale conosco através de sua palavra e como quiseres. Senhor, abre os nossos olhos. Liberta-nos, Senhor, de toda a ignorância do conhecimento. É o que nós te pedimos na manhã deste dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Moisés, é contigo e Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. É um grande prazer estar aqui. Paz do Senhor, pastor Eliseu, paz do Senhor, irmão Alex. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar o quão pontual e cirúrgico é o tema dessa revista tratada nesse momento. Manifestações divinas em tempos de crise, sendo que nunca foi atual a convivência cristã deste tema nos dias de hoje. Acredito eu que neste ano, para todos, praticamente todas as pessoas viveram um tempo de crise, seja familiar, seja financeira, seja de saúde, até mesmo espiritual, mas viveram um tempo de crise. E, acima de tudo, viu que, a partir da sua própria força, você não consegue superar essa crise. E a gente tem um Deus que tem um caráter que adora se manifestar justamente nesses tempos de crise. Justamente nesses tempos que a gente vê que a nossa força, que o poder do nosso braço, que o poder da nossa mão não vai dar mais. Porque é justamente nesses momentos de crise é que eu e que você aí de casa consegue reconhecer que você não é nada, que você não é ninguém, e que você é totalmente dependente da glória e da graça de Deus. Então, nesses momentos de turbulência, nesses momentos de agito e, ao mesmo tempo, de falta de uma perspectiva de amanhã, é Deus se manifestando hoje para a sua vida, para a minha vida, de que é Ele quem provê todos os seus dias. E na lição de número 4, é uma lição que vai dialogar diretamente com isso. Lição que tem como título: a construção do templo enfrentou oposição. Aí a gente já vê logo duas palavras chaves nessa lição, e assim como nos nossos dias de hoje, e assim na revista como um todo. Construção e oposição. Construção e oposição. A gente entende, se a gente for lá pegar na palavra do dicionário, a palavra edificar vai vir de formar edifícios, vai vir de construir, vai vir de criar alguma coisa. Nesse momento que Israel passava de edificação do templo, era necessário que se restabelecesse um novo tempo, um novo período de louvor para os judeus naquele momento, que estavam voltando do período do cativo de Babilônia. Mas aí aqui, novamente, eu me foco nessas palavras-chave: construção e oposição. A palavra construção nos leva à transformação, nos leva à mudança, nos leva a algo novo, a algo que estava de um jeito e agora vai passar a ser de outro. Ou algo que não existia vai passar a existir. E por que essas palavras, normalmente, por mais paradoxo que seja, construção, mudança, qualquer tipo de mudança,
oposta ou simplesmente está em paralelo com a palavra oposição. Talvez você já deve ter ouvido por aí o ditado fazer obra de igreja. Toda vez que você vai fazer uma obra na sua casa, você encontra o quê? Algum desafio, você encontra alguma oposição, você encontra alguma dificuldade. Isso porque mudança gera desafio. Automaticamente, quando você quer fazer alguma coisa, mudar ou transformar ou criar algo, você vai encontrar no meio do caminho uma série de desafios, uma série de empecilhos ou de questões que podem te impedir de concluir esse desafio. Então, é extremamente normal, toda vez que você quer mudar algo ou mudar algo de si mesmo, você começar a encontrar barreiras para transpor este desafio. E é exatamente isso que a gente vê aqui nesse título, e a gente vê isso que Israel viveu naquele momento. Era necessário reerguer o templo, era necessário construir, era necessário fazer uma reforma para que se estabelecesse um tempo de louvor naquele templo. Só que para mudar, para construir, é necessário romper barreiras, é necessário romper algo que há em mim. E aí a gente vai começar a traçar muito facilmente vários paralelos entre a construção do templo com a nossa vida espiritual no nosso dia a dia. A gente vê aqui, para começar, na introdução da lição, está dizendo que o altar havia sido restaurado à festa dos tabernáculos, e a festa dos tabernáculos celebrada. E o holocausto contínuo estava sendo oferecido a cada dia, conforme o rito. Está lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 2 ao 4. A vida espiritual dos judeus, que haviam retornado do cativeiro, seguia o que havia prescrito na lei de Moisés. Somente esperavam um momento de iniciar a reedificação do templo. Agora pense você comigo, vamos tentar entender isso, essa reforma, essa situação que Israel passou, levando isso para os dias da nossa vida espiritual. Determinado momento da sua vida, ou da nossa vida, a gente passa por um momento de luta, de fraqueza, que faz com que a gente peque, que faz com que a gente vacile, que faz com que a gente bambeie na presença do Senhor. E quando a gente peca, a gente sabe que tem consequências. E por essas consequências, Deus, às vezes, faz nós passarmos por um grande processo de reconstrução, ou por um grande processo de queda para poder levantar depois no futuro. É exatamente o que aconteceu com Israel. Israel vivia um momento de pecado, um momento de mácula, um momento de crise, e Deus permite, assim, que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, invada e domine Israel, e essa situação fica de submissão. E foi o que sucedeu durante aqueles anos. Então, levando isso para a nossa vida espiritual, é naquele momento que o esfriamento espiritual nas nossas vidas é tão grande, é tão forte, que chega um momento que é necessário acontecer um furacão, uma tormenta nas nossas vidas, para que nós venhamos tirar alguma lição disso. Foi o que Israel viveu. Passados estes anos de escravidão, passados esses anos de submissão, é tempo de Israel voltar. A gente vê ali que o rei Ciro da Pérsia, como profetizado lá em Daniel, domina agora sobre os babilônios e instaura um tempo novo, um tempo de mudanças, de troca de governo mundial. E a partir de agora é possível que o povo de Deus volte e comece a reconstruir a sua cultura, reconstruir a sua religião, reconstruir os seus métodos, reconstruir as suas liturgias. E a gente começa a ver isso acontecendo aos poucos. A palavra que é liberada pelo rei Ciro é de que o povo de Israel possa reconstruir o seu templo. Então, isso, paralelamente à nossa vida espiritual, simboliza aquele momento da guinada, da transformação da nossa vida, quando a gente dá o basta do sofrimento, quando a gente dá o chega de sofrer. Eu não quero mais essa situação na minha vida, meu Deus. Eu preciso de um resgate, eu preciso de um sufoco. Eu preciso de um livramento deste sufoco. E aí você começa a buscar, você começa a tentar novamente ter sede, ter ânsia e fome de Deus. E aqui começa essa trajetória do reino de Israel. Eles começam a levantar os alicerces, começam a juntar os caquinhos e começam a tentar reconstruir a sua vida espiritual. Começa a tentar reconstruir uma vida de relacionamento com Deus acima de tudo, que havia se perdido. Então, o primeiro passo, tecnicamente, foi dado. Às vezes, muita dificuldade que a gente enfrenta da vida é essa dificuldade de ser dado o primeiro passo. Mas aí, até para isso, Deus dá um empurrão. A gente vê aqui que não foi exatamente um guerreiro de Israel que lutou
pela liberdade do povo, como aconteceu com Moisés, ou como Sansão lutava sempre com os filisteus. Não, simplesmente um outro rei de uma outra nação se fez valer, liberou exatamente a situação do cativo de Israel, e assim o povo de Israel pôde voltar a construir o templo. E aí Israel pôde dar o seu primeiro passo. Como a gente estudou na lição passada, a gente estudou na lição número 2, né? Ali era uma questão realmente de uma operação de o que nós definiríamos como um milagre. Né? Perfeito. Não houve uma batalha bélica, não se levantou nenhum líder naquele momento, a não ser uma liderança espiritual em si, que seria prefigurada por Daniel. Ou talvez um pequeno grupo que naquele momento não estava acomodado ou confortável naquela situação. Eles entenderam que era um tempo de oração, de avivamento, e as ações que precisavam ser tomadas não eram a força, né? Não era como é falado aqui, que aqueles homens impediram a construção do templo, a força de braço e violência. Então não era, Deus estava mudando as coisas e mostrando que aqueles que confiavam na força do seu braço para a restauração de Israel, fatalmente eles falhariam. E Deus faz com que as coisas mudem agora por vias, talvez não em duelos, mas Deus tocou no coração de Ciro, que abriu o seu coração para Deus. Claro que Daniel muito provavelmente teve uma boa participação disso, numa instrução espiritual, numa orientação ao rei Ciro, que entendeu o que estava acontecendo. Foi Deus que fez e permitiu que ele fizesse, e a partir então desse entendimento é que se começa esse processo aí de restauração. É comum no período de crise, né, como nós vivemos aqui, e sempre houve na história que muitas sociedades chegaram à ruína, economicamente, socialmente, moralmente e espiritualmente. E quando Israel retorna, é um retorno para que se reconstrua uma vida política, social, econômica, moral e espiritual, agora dentro dos parâmetros divinos. É verdade, aproveitando esse ensejo que Moisés acabaram de falar, se a gente for ver na Bíblia mesmo, examinando as Escrituras pormenores, nós vamos entender e vamos ver que o rei, o líder, ele representava o seu povo. Se alguém quisesse conhecer uma nação, o conheceria através do seu líder, porque a nação geralmente era o reflexo do seu líder. É fato isso. Isso a Bíblia ela vai te mostrar em toda a sua extensão, né? Toda a sua passagem bíblica você vai ver acerca disso. O povo, quando Deus fala, o meu povo está perecendo porque lhe falta o conhecimento. Assim como você rejeitar, eu também te rejeito. Então Deus sempre é em quem? No líder. Você vai ver toda a Bíblia. Não tem como a gente tentar fugir, porque isso é bíblico. Você vai ver lá em Apocalipse que Deus fala com quem? Ao anjo da igreja. Deus não fala com a igreja. Deus cobra de quem? Do anjo da igreja. A autoridade está sobre você, tá? Então, não adiantava colocar a culpa no povo. Essa é uma realidade. Se a gente fosse se despir de tudo, nós vamos ver isso, tá, Alex? Essa é uma realidade. Em partes, o comportamento do povo era um reflexo do governo. É um reflexo, sempre foi um reflexo do seu líder, né? Do seu líder, sempre foi um reflexo do líder. Essa então, é uma realidade. Se o rei se prostituía no sentido de uma idolatria, a nação, consequentemente o povo também fazia, porque toda liderança, pelo menos nas instituições de Israel, que era a instituição real, a instituição profética e a instituição sacerdotal, todas elas tinham a responsabilidade de mediar ou de representar Deus. Então, a gente vê isso aí. Por exemplo, quando entrou Saul, Deus falou, você quer um povo? Foi Deus que escolheu Saul. Não tem nada que foi. Não, foi Deus mesmo. Você vê na Bíblia. Deus fala assim, ó, em outras palavras. Então, vou botar um que represente vocês, tá? Depois eu vou colocar um que representa a mim, que foi Davi. Então, você vê que quando Davi entrou, representava o reino de Deus. E o povo viveu muito tranquilo, muito em paz. Essa é uma realidade. Então, foi um momento de mudança. Porque você vai ver? Você vê que quando Nabucodonosor, ele leva cativo o povo de Israel, os nobres, né? Enfim, qual foi a primeira coisa que ele tentou mudar? Ele tentou mudar, Alex, não foi só a forma de governar, mas a cultura. A cultura foi a primeira coisa. A segunda coisa foi a cultura, porque ele tem que mudar a cultura deste povo. Essa era uma mudança que Daniel não deixou se submeter.
E Deus foi com Daniel, não é? E quando a gente fala da cultura, né, a gente fala da identidade. Da do identidade. Mudaram o os povo nomes perdeu de primeira. identidade. povo. A cultura brasileira identifica o povo brasileiro. A cultura americana identifica o povo americano. A cultura dos povos do Ocidente identifica o povo do Ocidente. Então, E vamos trazer até para a igreja, Assembleia de Deus, a nossa cultura identifica-nos como assembleanos. de Deus, verdade. Então, a gente vê aqui que Deus preparou todo um cenário para que eles pudessem fazer esse processo de retomada cultural. Deus preparou todo um processo, todo um cenário, tocando no coração de Ciro para começar, liberando uma palavra, uma ordem de que os judeus que estavam na Babilônia poderiam voltar aos poucos para poder reconstruir o seu templo. Palavra essa que foi norteadora de todo o livro de Esdras, Neemias e Zacarias, que a gente vai ver a partir daí. Então, a gente começa a entender que, por mais que o primeiro passo é você que dá, você não dá esse primeiro passo sozinho. Muitas das coisas a gente tem que fazer na nossa vida, a gente que tem que romper, a gente que tem que dar um basta, a gente que tem que ter a iniciativa. Mas também não quer dizer que você vai fazer isso sozinho. Deus está lá para te ajudar e para te dar todo o suporte necessário, como deu para a situação de Israel aqui nesse momento. Então, foi feitos os preparativos. Era tempo de voltar, era tempo de retomar aquilo que tinha sido destruído, aquilo que tinha sido deixado de lado. E aí começa o primeiro passo de Israel, de reerguer os alicerces. E a gente vê aqui que a lição e a Bíblia indica que era período de grande animação e de grande júbilo naquele momento. Então, quando você está naquele processo de chega, de baixo, não quero mais viver essa situação, e depois você sente que tem uma vontade, uma súbita vontade de que tentar retomar, de voltar a buscar, de voltar a orar, de voltar a interceder, de voltar a jejuar, no início vai te dar aquela sensação de, meu Deus, eu voltei a ter aquele meu vigor espiritual, eu sei que agora tudo vai dar certo, e você começa a se sentir bem de novo, você começa a se sentir um cristão de novo, que talvez você não estava se sentindo antes, por momentos de frieza, mas agora você sente, poxa, agora eu vou tomar rumo da minha vida, eu tomei as rédeas da situação e eu vou voltar, eu vou avante, eu vou começar a reconstruir meus caquinhos. Porque se a gente cai, a gente pode se levantar, tranquilamente. É essa sensação que estava sendo passada agora para o povo de Israel, que eles poderiam reerguer, eles poderiam reconstruir e edificar aquilo que tinha sido destruído. E aí a gente vê aqui no subtópico 1, o lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Os sacerdotes já paramentados e com as trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Todos que assistiram ao lançamento dos alicerces expressaram seus sentimentos com tão grande júbilo e as suas vozes se ouviam de muito longe. Isso é crucial, gente. Se a gente está tendo um processo de retomada da nossa vida espiritual, se a gente está tendo um processo de retomada daquilo que a gente deixou para trás e não deveria ter deixado, é importante a gente se alegrar, porque significa que ainda existe uma consciência espiritual dentro de você, te acusando e te dizendo que você precisa de Deus, e além mais, te dizendo que você estava errado antes e agora você tem a oportunidade de voltar. Por que eu digo isso? A gente vê um certo período da Bíblia que Sansão não sabia mais que Deus estava com ele. A gente vê nitidamente esse versículo em Juízes, e ele não sabia que Deus estava mais com ele. Então, quando a gente tem o processo de baque, de deserto, de escravidão, é justamente para você entender que você está muito distante de Deus nesse momento. Claro, não estou dizendo que nem todo deserto que você passa é porque você está doente, porque você está distante de Deus. Não quis dizer isso. Obviamente, existem desertos naturais na vida, existem empecilhos que vão se levantar naturalmente na vida da gente. A gente vê ali no caso de Josué na travessia do Rio Jordão, existia um obstáculo natural, que era o período de cheia do Rio Jordão. Aquilo ali não foi exatamente uma obra maligna, também não foi porque alguém estava em pecado, simplesmente um obstáculo natural que se levanta na vida da gente. Isso acontece, passar por deserto. Faz parte da trajetória, né? Faz parte da nossa trajetória. Enfrentar desafios, enfrentar lutas, senão... Você não cresce, você não cresce. Melhora. Exatamente. E aí você dá a importância do discernimento nesses momentos, né? Você entender que existem coisas que são espirituais, né?
como foi falado na lição anterior, nós temos uma questão de uma oposição maligna. Existem questões que são naturais da vida, né? Como o Moisés bem citou ali, a cheia do Jordão se constituiu naquele momento um empecilho para que o povo atravessasse, né? E não era uma situação maligna, mas era uma situação que ainda assim requeria intervenção divina, que era algo que fugia, por mais que fosse natural, escapava de Josué e do povo fazer algo que eles conseguissem contornar aquilo, onde Deus então intervém e opera um milagre, né? Em todo esse processo, a importância dessa questão do discernimento. Voltar a reconstruir, a gente precisa entender que existem coisas que são naturais, existem coisas que são espirituais e vão ser tratadas de formas diferentes. É verdade, rapidinho. Eu acho que isso varia muito, o presbítero Alec. Varia muito, muitas das vezes, daquilo que precisa ser tratado na vida de cada pessoa, né? O povo de Israel, quando saiu do Egito, você vê que demoraria no máximo 40 dias para chegar em Jerusalém. No máximo, porque de ônibus, se eu não me engano, né, eles demoram quase um dia, né, parando, tá? Então, assim, no máximo, mas demorou 40 anos. E a Bíblia diz que o próprio Deus tinha passagem que eles poderiam ter passado, né? Mas Deus mesmo fazia com que o povo ali da nação não permitisse que eles passassem, né? E assim aconteceu, eles não permitiram e Deus não deixou eles passarem e eles tiveram que dar volta. Por quê? Qual era o objetivo de Deus naquele momento? Era tratá-los, até porque Moisés já tinha sido tratado 40 anos já no deserto, agora era a vez do povo, né? E Deus sabe de todas as coisas, então a gente tem que ver todo esse trabalhar, né? São coisas que acontecem muitas das vezes na nossa vida, e entender que Deus está agindo sempre para o nosso bem, nunca para o nosso mal. E aí, só para salientar me lembra mais, desertos naturais, empecilhos naturais, vêm e vão, e você passa por eles, e às vezes você passa também naturalmente, que você nem percebe. Agora, quando o deserto vem de um declínio espiritual, por causa realmente de uma falha, um desvio que você teve no seu trajeto, em algum momento Deus vai te alertar que foi por isso. Seja durante, seja antes, mas a gente vê que no caso de Israel, Deus sempre alertava antes. Olha, se vocês não se consertarem agora, eu vou levar vocês para cativeiro. Se vocês não se consertarem agora, o farol vai apertar ali. Se vocês não se consertarem agora, Deus não vai ter chuva. Então, a gente tem respaldo bíblico para dizer que alguns desertos que a gente está para passar, que a gente mesmo está causando, essas armadilhas espirituais que nós mesmos estamos armando para a gente mesmo se sabotar, Deus está todo momento te alertando que, ó, você está arrumando sarna para se coçar, você está arrumando uma armadilha para você cair. E Deus vai tentar te revelar isso através de palavra, através de pregação, através de voz, através de sonho, através de um sinal no dia a dia, mas Deus vai estar tentando te falar de alguma forma. E, na realidade, quando o povo de Israel foi levado ao Egito, vocês sabem, estudiosos da palavra do Senhor, Faraó Neco, o Egito, já tinha domínio sobre Israel, já tinha influência sobre Israel, eles já estavam dominando. Depois, quando Nabucodonosor tomou, levou cativo, mas o Egito já tinha uma influência muito grande, até porque houve um profeta na Bíblia, esqueci o nome, que ele profetizou contra o rei Jeoaquim. E o rei Joaquim profetizou que iria acontecer, que Deus tinha usado ele. Ele fugiu para onde? Para o Egito. Ele fugiu para o Egito e o rei Joaquim enviou seus emissários no Egito. Jamais eles entrariam ali, essa comitiva do rei, jamais entrariam ali se eles não tivessem, né, em unidade, em união. Então, assim, ele já tinha tomado e tudo, mas não tomou. Tipo assim, ó, o Egito tem força sobre vocês. E acabou. Então, assim, ele foi para lá e mandou pegar o profeta e matou o profeta. Então, Deus já estava falando, Deus já estava ali despertando e ele não queria ouvir, né? Esse é o grande problema. E aí, a gente tem aqui um claro exemplo de retomada, como a gente estava vendo aqui. E aí, no subtópico 2, está falando da reedificação do templo. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através do rei Ciro, da Pérsia. Convém lembrar que o despertamento pentecostal que chegou no Brasil em 1911 trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pode ser simbolizada pelo templo de Deus. A Igreja de Deus é um mistério que não pode ser compreendido pelo homem natural. E aí um adendo.
que eu faço aqui. Quando existe um novo tempo espiritual, exige mudanças da maneira de agir, na maneira de estar e, às vezes, mudanças no caráter do seu dia a dia. A gente vê, aqui a lição cita como exemplo o início das Assembleias de Deus, com Daniel Berg e Gunnar Wing, que tiveram um grande despertamento espiritual e que resultou no legado da Assembleia de Deus que a gente vê hoje. E isso transformou caráteres, transformou vidas, mudou trajetórias. Então, quando tem um novo tempo de louvor nas nossas vidas, ou quando tem instaurado um novo tempo em que o Espírito Santo de Deus tem a liberdade para agir, mudanças são realizadas em todas as áreas, assim como aconteceu com Israel. Foi instaurado um novo tempo de louvor, um tempo que o Espírito Santo começa a atuar de uma forma que ele gostaria de vir atuando desde sempre em Israel. E aí começam a vir as mudanças culturais. Aquele povo que tinha outrora o nome mudado na Babilônia volta a ter seus nomes em homenagem ou em alusão ao nosso Deus. A gente vê que os cultos voltam a ser realizados ou começam a ter-se um inclínio a ter novamente a construção de profetas, de sacerdotes e de delegação de funções para o povo. E aí a gente começa a ver que as coisas vão começar a andar. Então, quando você toma a iniciativa e com respaldo divino de você voltar à sua vida, de você voltar a ter uma vida espiritual, as mudanças aos poucos vão começar a acontecer, vão começar a se suceder na sua vida. Vão começar a se suceder de forma que o seu caráter e algumas práticas que você tinha antes, você não vai ter mais depois. Agora, a grande questão é que no momento da reconstrução, no momento de você juntar os caquinhos do seu vaso que está quebrado ou que está rachado, vão se levantar inúmeros empecilhos. Não é porque você agora está tentando viver uma vida regrada no Evangelho, é que você vai viver uma vida livre de infortúnios ou de dificuldades. Até porque o Evangelho jamais, nunca nos prometeu uma vida mansa e tranquila. O Evangelho nos promete uma vida de renúncia. O Evangelho nos promete uma vida de salvação, sim, lá na glória, mas que também seremos perseguidos, sofreremos aflições, mas teremos graça do Senhor e a sua misericórdia em tudo que fizermos aqui na terra. Essa é a grande diferença. Então, se você está no Evangelho achando que simplesmente por estar no seu Evangelho a sua vida vai mudar da água para o vinho, e você vai ter o carro do ano, você vai ter a casa do ano, você vai ter o edifício do ano. Não é bem assim que funciona. Na verdade, você até pode ter essas coisas sim, porque nós temos um Deus misericordioso e que por seguirmos o Deus misericordioso que nós temos, toda sorte de bênçãos automaticamente está sobre mim. Porém, o Evangelho, a vida do Evangelho não é isso. A vida do Evangelho não são os bens materiais. A vida do Evangelho é uma vida de renúncia, é uma vida de dedicação e, acima de tudo, é uma vida que nos ensina a suportar. Deus ensinou ao povo de Israel, no deserto com Moisés, a suportar. Eles suportaram a dor, suportaram o calor do deserto, o frio da noite, e ainda assim teve a aba do Pai, porque de dia vinha a nuvem, à noite vinha a coluna de fogo, e ainda assim havia reclamações, e Deus estava fazendo com que eles se gerassem o espírito deles, que eles pudessem esperar e aguardar a provisão divina. E talvez a palavra que usam-se muito hoje é a resiliência. Perfeito. Né? É uma questão, usa-se muito para se adaptar a uma situação, né? Mas eu acho que ali a passagem de Israel pelo deserto não diz respeito ao povo se adaptar ao deserto ou se adaptar àquela situação, não. Era uma adaptação à vontade de Deus, né? Porque o povo passou por aquele processo, porque como o pastor Eliseu falou, em outras palavras, mas o que Deus estava provocando era expurgar de Israel o Egito. Era tirar de Israel o Egito para que Israel se adaptasse agora aquilo que era a vontade de Deus. Quando nós vemos a questão da nuvem de dia, a coluna de fogo à noite, a provisão de Deus naquela situação, traz a ideia do Deus que caminha com o seu povo. E através daquela experiência diária, da manifestação de Deus, através da nuvem, através da coluna de fogo, através da água que jorra da pedra, e através de todas aquelas situações, é para que o povo se amoldasse aquilo que era Deus, porque Deus estava dando também a sua instrução. Foi no deserto ali do Sinai que Deus deu a sua lei. Então a resiliência, a adaptação agora
Não era uma situação de pecado e de escravo, não. Era para que o povo agora se adaptasse à condição de liberto, de salvo, de remido. E por isso precisava passar por toda aquela situação para que houvesse essa pressão que não destrói, mas que constrói. Israel agora, passado o período de cativeiro, o cativeiro teve a mesma finalidade, expurgar de Israel a idolatria. Tanto que quando o povo volta, você não encontra mais a idolatria em Israel. Você não encontra mais um povo idólatra, ou monólatra, né, como a gente diz, que se reconhece vários deuses, mas eu adoro um só. Né? Não, agora não tem outros deuses que eu reconheço, não. Só existe um Deus e um só Senhor. E sempre, o presbítero Moisés, aqui, interessante que quando Deus, né, faz uma promessa a Abraão, fala de tinha uma grande nação, e Deus promete que teria uma nação, um povo só dele, que era o povo de Israel. Deus ali levanta Abraão, vem Isaac, né? Aí vocês sabem, aí depois aí vem Jacó, aí vem José, enfim, né? E Deus se identifica com esses três homens. Eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Olha só, Deus se identificava com eles, porque eram pessoas que realmente Deus tinha um compromisso com a promessa de Israel, né? Deus prometeu a eles, e veio toda a história, que vocês vão ganhar tempo. Aí chegou lá Moisés. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, você vê, Deus preparou Moisés, o povo saiu do Egito, Deus falou Josué. Olha, e o povo ali, quando eles adentraram no Egito, né, foi uma segunda geração que não conhecia o Egito. Então, assim, Deus, já que não entra, eu vou botar para fora, que não conhecia o Egito, não conhecia a cultura do Egito, Deus o colocou ali, Deus deu a terra prometida, tudo isso. E mais lá na frente, o povo de Israel pecou contra Deus. Por que eles pecaram? Aí a gente tem que entrar dentro do nosso contexto real. Porque Deus falou assim, não farás casamentos, não casará com mulheres estranhas, e nem aliança com outra nação. E nem aliança. E o povo de Israel, o que aconteceu? Eles fizeram aliança. Salomão casou com várias mulheres e começou a promoveu uma nova cultura. Essas culturas começaram a adentrar. O próprio Balaão, quando falou para Balaque, eu não tenho como amaldiçoar, eu não posso amaldiçoar, porque já está abençoado. E quando se fala desses casamentos de Salomão, né, pastor, o pessoal, Salomão era um homem devasso, era mulherengo. Na verdade, mais do que esse aspecto moral, que é ruim, estava incutido a ideia das alianças com outros povos, os quais Deus falou que não se fizesse aliança. Não se fizesse aliança. Então, não é só a questão dele ter várias mulheres, já tem 1000 concubinas. Não é só o fato, não é só isso. O que não é aprovado também por Deus. Mas pior do que isso, eram essas alianças que eram feitas na expectativa de se garantir paz. O próprio, como o senhor disse sobre o faraó Neco, essa aliança de Jeoaquim era na expectativa de que Neco socorresse ele no momento de batalha. Quando, na verdade, já precisava entender que aquele que garantiria a paz, garantiria a vitória, era o próprio Deus. E Israel, eu acho que assim, quando Deus olhava essas coisas, trouxe o meu povo, purifiquei, entrou a segunda geração, tá? Aí, de repente, eles, mediante um momento difícil, eles começam a fazer aliança. Eles não faz aliança, é comigo, a sua aliança é comigo. Aí começam a fazer aliança e começam a casar. Foi o próprio que Balaão falou, olha, Balaque, coloca as garotinhas novinhas, eles vão casar, aí se relaciona com ela e faz com que eles adorem o seu Deus, aí entra a cultura, a ira de Deus se acendeu. Então, nós temos que ter cuidado também para os nossos dias, são os valores que nós temos, os valores cristãos, o valor da igreja, como o Daniel Berg, outras igrejas têm o seu valor. O que vai acontecer? As coisas elas vão adentrando aos pouquinhos, elas vão adentrando. E qual é o objetivo primeiro dela? Tirar nossa comunhão, tirar nossa força espiritual. Eu vi um homem ímpio, que ele falou uma coisa acertadamente que a gente já sabe, um deputado, ele falou assim, os evangélicos, eles veem que eles têm uma força do espírito muito grande. A força deles está no espírito, e o espírito que impulsiona tudo. Então, quanto mais a gente se apegar com Deus, mais forte a gente fica. Esse foi o problema de Israel. Ele fez aliança com outras nações, começou a adorar os seus deuses, e Israel caiu numa idolatria. E Deus falou assim, todo o trabalho que eu fiz com você não vai ser em vão, não. Não vai ser em vão, não, porque eu tirei vocês de Israel, do Egito, tratei vocês, agora vocês vão fazer tudo que o Egito fazia, não pode ser em vão. Então, por isso que eles sempre passavam por isso, né? E a gente vê que a indignação com Deus nesse período da Babilônia foi até maior, porque o cativeiro da Babilônia aparentemente foi até bem mais devastador do que o que foi para o Egito, porque ele, diferente
da situação. Agora, eles já tinham tido uma vivência muito grande com Deus no Egito e já não se admitia mais aqueles erros de idolatria e de prostituição e de adultério dentro do povo. E Deus ficou num estado eu imagino que de angústia e de estresse tão grande que permitiu que a provação fosse muito maior dessa vez. Só fazendo novamente um adendo àquele povo que estava na transição do êxodo no deserto, tem uma citação que, se não me engano, está em Números, não vou me lembrar agora o capítulo, que diz que o povo só se movia dependendo do mover da nuvem. E a grande curiosidade é que a nuvem nem sempre se movia. A nuvem, às vezes, ficava parada por um dia, às vezes por uma semana, às vezes por um mês ou até ano. E o movimento do povo de Israel do deserto dependia do movimento da nuvem. Ali, Deus já estava ensinando a total dependência de Deus e da minha vontade. Vocês vão quando eu quero, vocês vão ali quando eu quero, vocês voltam quando eu quero. E se eu quiser que a nuvem volte para trás, porque eu acho que vocês estão precisando de mais um tempinho aqui no deserto, a nuvem volta. Então, ele já foi ali ensinado, já desde ali, a suportar e a ter essa resiliência, mas com a condição e com a ciência, a máxima ciência de que é Deus que governa os dias da nossa vida, que é Deus que governa cada segundo e cada momento da nossa existência. E aí, voltando aqui no texto base dessa lição. Eis que o povo, Neemias e Esdras, começam o processo de reerguer e de edificar o templo. A gente tem ali Zorobabel como líder político de Israel naquele momento. Mas aí o que acontece na vida da gente quando a gente começa a ter um momento de mudança, quando a gente começa a querer mudar, a gente começa a tentar edificar, edificar o nosso vaso, a tentar consertar as arestas para que se encha novamente e a gente começa a ter novamente o Espírito de Deus falando em nós, a gente começa a querer ter novamente a edificação da nossa vida espiritual, acontece de acometer na nossa vida perseguições. Começam a acontecer na nossa vida acusações e gente para poder denegrir e nos lembrar do nosso passado, nos lembrar do nosso erro e fazer nós nos sentirmos cada vez piores e fazer com que a nossa obra, o nosso processo de reconstrução seja impedido. Foi o que aconteceu aqui no período de reconstrução do templo, em que o povo de samaritanos, povo esse que era descendente do reino do norte de Israel, que foi governado pelos assírios, e que com esse período de escravidão que o reino do norte de Israel sofreu pelos assírios, houve várias misturas, houve várias descendências, e até que culminou, nesse povo samaritano natural da cidade de Samaria, que até respeitavam, reconheciam Deus de Israel, mas respeitavam outros deuses e adoravam outros deuses, e tinham inveja e se incomodavam naquele momento do que o povo de Israel poderia voltar a ser naquele momento. Vendo a situação, eles fazem uma carta formal a Artaxerxes naquele momento, que impedisse a reforma do templo, pois eles tinham medo de que o povo de Israel voltasse a ser uma grande influência política, econômica, e que sufocasse aquela cidade de Samaria naquele momento. E aí a gente vê isso nos dias de hoje. Aqueles que a gente espera uma ajuda, aqueles que a gente às vezes espera o nosso amparo, que em teoria é nosso irmão, em teoria é nosso chegado, até porque o povo de Samaria, os samaritanos, era de uma cidade de origem de Israel, era de uma cidade de origem judia, que se perdeu pelo processo de escravidão dos assírios, mas em teoria ainda era um povo do mesmo sangue. E o povo que a gente espera... Seriam mestiços, né? Porque havia uma mistura de outros povos com os que ficaram ali naquela região, né? A gente teria uma dificuldade, porque a mentalidade daquele povo era uma mentalidade de não mistura. Quando Esdras e Neemias voltam, se não me falha Neemias, que ele obriga que os homens despeçam as mulheres e os seus filhos, que eram daquela terra, era justamente para não se ter essa mistura, né? Não se ter essa mistura do povo de Deus
com outros povos. Numa outra oportunidade, a gente falou que Israel se perdeu naquilo que era a proposta de Deus para eles, como um povo escolhido. Não era exclusivo no sentido de ser um único povo. O exclusivo, né, era que eles deveriam ser um povo somente para Deus e não para outros deuses. E aí, quando a gente fala desse retorno de Israel, a gente precisa ter em mente o seguinte: Israel sai do Egito somente com uma promessa. Eles não têm nada. Eles não têm nada. Eles chegam em Canaã, Deus cumpre a promessa, dá àquele povo uma terra para que eles pudessem chamar de sua. Quando eles são transportados pela Babilônia, eles perdem a promessa de Deus. Quando eles saem, quando eles chegam lá, havia um povo, eles ocupam aquele espaço, se cumpre a promessa de Deus. Quando Deus permite que eles sejam transportados para a Babilônia, eles perdem aquele espaço e outras pessoas são colocadas naquele vácuo que ficou ali, até porque era uma forma da Babilônia garantir que aquele espaço fosse de Babilônia. Aquele espaço precisava ser ocupado. E a preocupação dos samaritanos naquele momento, daquele povo, principalmente pelos homens que estavam em eminência ali, é que eles perderiam aquilo que lhes foi dado. Porque Deus estava restaurando a sorte de Israel. Deus estava devolvendo a Israel a terra que era a promessa dele. E aí os camaradas falaram: não, eles não vão, a gente está aqui agora, não vamos tomar o nosso lugar. Não. Mas o que eles não entendiam é que Deus tinha uma promessa para aquele povo naquela terra. Então aquilo que Deus havia dado a Israel era de Israel e Deus restauraria Israel para aquele momento. Nessa relação dos samaritanos com Israel, eles perderam, né, quem ficou e houve essa mistura, eles perderam essa concepção de que aquela terra, por promessa de Deus, pertencia a Israel. Então, com isso, tem essa disputa, não se entende o propósito, não se entende por que Israel está voltando. Eles desconheciam completamente Deus, conheciam completamente os propósitos de Deus, e com isso Israel sofre oposição por conta dessa disputa, dessa ocupação de espaço de terra que estava acontecendo. E aí, né, como você falou, talvez o que se esperava, porque ainda assim, ainda que misturado, né, ainda que não fosse mais um Israel puro, se esperava que talvez não tivesse essa postura, tivesse uma expectativa, na verdade, de acolhimento, né, e de uma promoção, de uma restauração nacional, não só nos seus aspectos naturais, mas principalmente no seu aspecto espiritual. Mas, como era uma estratégia de Babilônia, era tirar a identidade daquele povo, então aquele povo que ficou perde a sua identidade, consequentemente perde a concepção do propósito. É verdade. E daqui a pouco nós estamos caminhando para o fim. E, presbítero, você vê que o mundo quer tirar a nossa identidade. Quer tirar a nossa identidade, né, comprar, destruir com caráter cristão. E nós não podemos deixar que essas coisas aconteçam. E hoje, como você mesmo bem falara, lá em Jericó, já não são mais os judeus que moram lá, que dominam aquela terra, né? Então, assim, nós precisamos, como crente, sujeitar a Deus e resistir todas essas coisas, resistir o diabo e tudo que ele nos oferece, e essas coisas, elas fogem da gente. Moisés, pode ir. Somente concluindo, e aí vão se levantar na vida da gente, quando a gente estiver mesmo nesse momento de reconstrução, inimigos das nossas almas tentando nos acusar, tentando fazer parar nosso processo de retomada espiritual, porque é mais uma dessas oposições que se levantam na nossa vida. O problema dessa situação é que Israel foi submetido a esse impasse, a esse empecilho, e ficou por um bom tempo sem fazer nada a respeito disso. Foi levada essa carta ao rei, naquele momento, Artaxerxes, para que se parasse a construção do templo, e ficou por isso mesmo. Então, isso nos leva a refletir como nós reagimos quando existe uma obra na nossa vida, mas existe um impasse que impede que a gente avance. A gente vai parar e ver essas coisas se desenrolando, ou vai tentar apelar para o nosso Deus, que é o certo a se fazer para que essa situação se dissolva? Até porque a ordem superior que veio foi de um rei que foi intermédio divino para que se voltasse à edificação do templo. E aí pessoas menores,
e teoricamente, num grau hierárquico de poder menor, estavam vetando um mandato que era divino, que foi liberado por um rei, mas que na verdade era divino. Então a gente não pode deixar o homem, a natureza humana, limitar o agir de Deus. Jamais. Porque o agir de Deus é muito superior, e é muito mais tremendo, e é muito maior do que eu e você, ou do que qualquer oposição maligna. Então, quando a gente sempre diz aquela frase motivacional bonita, quando dizem, quando falarem do teu problema, mostre o tamanho do seu Deus, é bonito, mas é isso aí mesmo. O tamanho do problema não é nada comparado ao tamanho do meu Deus, não é nada comparado ao tamanho do que Deus pode proporcionar. E aí a gente vai também entender que várias causas levavam para esse período de entrega do povo de Israel. A gente via que ali aqui no subtópico 3, do tópico 3 da lição, indica algumas dessas falhas que indicaram o motivo dessa falta de resistência do povo de Israel. A gente vê que o Zorobabel, o chefe político do povo judeu, até então tinha confiado em sua própria força. Quando suas próprias forças se esgotaram, não teve mais condições de resistir, sentindo-se inteiramente desarmado diante do inimigo. No livro de Zacarias indica isso, que é liberada uma profecia para o Zorobabel, em que ele estava simplesmente confiando na força do seu cavalo, na força do seu exército, e achando que quem estava reerguendo o muro era a força de vontade dos israelitas, era a força de vontade dos judeus, que iria conseguir reerguer o muro. Só que, desde o início, quem estava fazendo o pano de fundo para que isso pudesse acontecer, para que essa obra pudesse ir avante, era Deus. E não é porque um povo fez uma intriga, fez um cochicho para o rei Artaxerxes, que iria se mobilizar essa obra. Então, faltou ao Zorobabel a sensibilidade de entender que era Deus que estava no negócio e recorrer às orações para ele, não simplesmente parar o que tinham sido fazendo porque uma ordem foi liberada, uma ordem de alguém, em teoria, inferior. Então, era necessário que recorrer a voz e atenção para Deus, porque a ordem tinha vindo era dele. E o que é interessante, né, Moisés? Ageu, que era contemporâneo de Zacarias, né, ele, dentro desse contexto de oposição àquilo que nós chamaríamos hoje da obra de Deus, né, a obra do templo ali seria realmente a obra de Deus, porque era símbolo da restauração da espiritualidade de Israel, é que frente à oposição, as pessoas desanimam, as pessoas param de fazer o que elas estavam fazendo, e a crítica ou a denúncia de Ageu era o seguinte: olha, vocês estão muito preocupados em fazer as suas casas de estuque, né, suas casas de madeira, e abandonaram a obra de Deus. A pergunta que eu faço: Alex, haveria problema em o povo fazer e melhorar a sua casa? Não, o problema não era esse. O problema é que eles colocaram em prioridade as suas preocupações pessoais em detrimento à obra de Deus por causa da perseguição. Porque o povo, como a gente viu aqui, estava animado, o povo estava esperançoso, aquilo ali não era simplesmente a construção de um templo, era a restauração da espiritualidade da nação de Israel. E aí, frente à oposição, eles abandonam o templo e falam: já que está dando muito problema, eu vou cuidar da minha vida. É o que a gente acaba fazendo hoje, né? Se a gente não tomar cuidado, porque tudo aquilo que a gente se propõe a fazer na obra de Deus, a gente vai sempre encontrar um desafio, como foi falado, uma oposição, né? E alguém que seja contrário àquilo que você está fazendo. E o que a gente precisa fazer é entender que tem causas que a gente não pode resolver, isso tem que ser entregue a Deus, e que a gente não pode simplesmente se entregar aos nossos anseios e desejos particulares e negligenciar a obra de Deus, porque o problema era justamente esse. Se a gente for parar para perguntar, a gente poderia estar aqui, estudando, trabalhando, fazendo qualquer outra coisa, mas optamos também por ter um momento e promover aquilo que é a obra de Deus, ministrar aos irmãos uma escola bíblica, né? Transmitir o conhecimento aos irmãos para edificação e, quem sabe, nesse momento, promover também a restauração de algumas vidas que foram destruídas, foram atacadas, sofreram danos ao longo desses dias que se passaram. Amém, amém. Moisés fazendo a conclusão, Deus abençoe. Somente concluindo, pessoal, eu quero que fiquem com a palavra, gente, que não importem a tribulação, não importa a oposição que você esteja vivendo na sua vida, você não está sozinho. Quem vai estar lutando por você e ajudando você a se reconstruir é o Deus Altíssimo. A gente sim
como vários personagens bíblicos precisaram passar por um processo de reconstrução. Davi, quando teve seu filho morto, ele passou por um processo de amargura, de desânimo, por um breve período de tempo. Mas com Deus ele foi capaz de reconstruir e se edificar novamente, e voltar a ser aquele adorador que é segundo o coração de Deus que a gente conhece. Amém. É verdade, irmãos. Deus abençoe a todos vocês. O segredo do crente é fortalecer o seu espírito, tá? O segredo da vitória do crente está em fortalecer o seu espírito. E para cada luta da vida, para cada guerra que você guerreia, existe uma estratégia. E esta estratégia como é? Se você vai ver lá em Tiago, né? Peça a Deus sabedoria que Ele a dá, sem lançar em face. Ou seja, para cada tipo de processo, para cada tipo de problema, para cada tipo de sabedoria, de dificuldade, você vai ter que dobrar o seu joelho e pedir a Deus sabedoria. Para dentro daquilo que você está vivendo, Ele vai te dar uma estratégia, vai te dar uma sabedoria para você lutar as lutas de Deus, né? As guerras do Senhor e vencê-la, em nome de Jesus. A oposição existiu, existe e sempre existirá. Não tem como fugir, tá? Se alguém quiser fugir das oposições, das guerras que advêm, irmão, bom seria que nem viesse este mundo, porque primeiro, né, você vê que começa dentro de casa. Muitas vezes dentro da nossa casa a gente já começa crescendo em um ambiente que a gente vai lidar com algumas oposições, com algumas dificuldades. Às vezes no próprio útero, né, filho? No próprio útero, né, como Esaú, né? Como Esaú ali, Jacó, enfim. Isso faz parte da vida. É só saber lidar com essas situações todas, que em nome de Jesus nós somos muito mais do que vencedores. Deus abençoe você, Moisés, né? E muito brilhantemente tem trabalhado na obra do Senhor. É um jovem menino, mas tem denotado, assim, a gente tem visto, né, o Espírito Santo de Deus, deixando o Espírito Santo de Deus sobressair em sua vida. Deus te abençoe, Deus abençoe o Alex também, em nome de Jesus. Considerações finais, agradecer ao Senhor em nome de Jesus. Irmãos, vamos estar agora neste momento também orando pela vida de vocês. Todos, mais uma vez, eu quero reiterar, Escola Bíblica Dominical está presencial aos domingos, com exceções daquelas pessoas que têm restrições, né? Acima de 60 anos, problemas de saúde, cardíaco, diabético, enfim. Então, vocês continuam assistindo de casa, esperando, né, que o governo, as autoridades constituídas, elas, assim, liberem para que possamos todos nós estar juntos. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Senhor, se esta Escola Bíblica Dominical está encerrada, Senhor, nós somos gratos a Ti, pela vida de cada um dos seus filhos que aqui se encontra, presbítero Alex, Moisés, a minha vida. Nós somos obrigados, Pai, a vida de cada um, Senhor. Te agradecemos pela vida de cada um dos seus filhos. Abençoe os teus servos que estão em suas casas neste momento, Senhor. Dê a vitória a eles, em nome de Jesus. Amém e amém.